não, os caras perderam pro Al Hilal, meu amigo. Os caras perderam pro Al Hilal. Foram pro Marrocos perder pro Al Hilal, filho. Ah, meu Deus do céu. Vai ter gente pagando aí, ó, 60 vezes a passagem pro Marrocos. Ah, pra ver o Al Hilal na final. Meu Deus do céu. É isso, vai começar o vídeo, tamo junto. Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo. Daqui a pouquinho o Vasco encara a equipe do Nova Iguaçu lá em Brasília pelo Campeonato Carioca. Vamos falar bastante aqui sobre essa partida, mas vamos falar também aqui de algumas negociações do Vasco, né? Algumas situações, principalmente sobre Capasso. Por que Capasso não chegou no Rio de Janeiro? Todo mundo esperava que hoje, né, o Capasso estivesse no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar com o Vasco. Isso não aconteceu. A gente vai atualizar aqui todos os detalhes. Vamos falar também sobre Juninho, que não sou eu, é o Juninho, jogador do Vasco, que também não é o Juninho pernambucano, o Juninho revelado aí pela base do Vasco e que foi de vez para o Orlando City. A gente vai atualizar isso aqui. Vamos atualizar também a situação do volante Andrei Santos. Enfim, muita coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bom, e a gente começa aqui atualizando a situação de Manu Capasso, né? Manu Capasso era guardado hoje aqui no Rio de Janeiro, mas simplesmente não chegou, né? E o que aconteceu? Fala pra mim, Juninho, me conta por que o Capasso não está no Rio de Janeiro, porque ele não veio realizar exames e assinar com o Vasco. A negociação melou? Não, a negociação não melou, a negociação ainda existe. Está praticamente tudo certo, né, entre Vasco, Atlético Tucumã e Capasso, para que esse jogador seja jogador do Vasco em 2023, mas ainda existe alguns impasses, né? Após ali as partes se acertarem, as três partes, Vasco, Atlético Tucumã e também o Capasso, existe uma discussão entre o setor financeiro e jurídico dos dois clubes em relação aos impostos, porque lá na Argentina os valores de impostos são bastante peculiares, né? E variam ali conforme cada transação. Dessa forma, o Vasco está buscando resolver isso para que o zagueiro possa viajar para o Rio de Janeiro e assinar com o Vasco. Mas está tudo certo ali entre as partes. O Capasso será jogador do Vasco em 2023, mas esses detalhes burocráticos aí estão atrasando, né, a chegada do Capasso. A gente já queria que o Capasso estivesse aqui para jogar contra o Fluminense no final de semana, mas isso não vai acontecer, não vai dar tempo, mas a expectativa é que ainda essa semana, né, o Capasso chegue e assine aí seu contrato de 3 anos com o Vasco da Gama. Uma outra situação aqui é sobre o Valois, lembra dele? Jogador do Talleres de Córdoba, que o Vasco tentou, fez proposta, o presidente do Talleres recusou, disse que a proposta era muito baixa, que só vendia o jogador por 8 milhões de dólares, fora isso nem conversava. Pois bem, o presidente do Talleres recusou realmente a proposta do Vasco, mas causou agora uma insatisfação no Diego Valois, que inclusive nos últimos jogos do Talleres ficou no banco de reserva. O jogador está insatisfeito, não está legal, o clima não ficou legal, porque o presidente do clube tinha prometido para ele que ele ia sair nessa janela, que ele seria negociado, afinal de contas. Ele já tem 26 anos, o Talleres não é um dos principais clubes da Argentina, né? O jogador queria ali seguir o seu rumo para outro lugar. A melhor proposta que chegou foi a do Vasco. A proposta não foi aceita e não chegou nenhuma outra proposta pelo jogador, né? E nem vai chegar, ninguém vai pagar 8 milhões pelo Diego Valois. Então, tá um clima ruim lá entre Diego Valois e a direção do Talleres. E assim, não duvido que daqui a pouco o Vasco reapareça ali. Opa, vamos negociar isso aí? Será que tem alguma coisa? Enfim, vamos aguardar, né? E vamos acompanhar de perto essa situação do Diego Valois. Agora vamos falar aqui de saídas, né? Porque o Vasco confirmou hoje a saída de Juninho ao Orlando City. O Vasco da Gama informou oficialmente que o volante Juninho foi liberado para acertar o seu empréstimo junto ao Orlando City dos Estados Unidos. O jogador vai ficar na equipe norte-americana até o fim de outubro desse ano, com opção de compra ao final do seu vínculo, né? Então é um empréstimo com opção de compra do volante Juninho, revelado pelo Vasco. Não conseguiu no Vasco, né, destacar aí o seu bom futebol, mas vai ter uma nova oportunidade agora no futebol dos Estados Unidos. O Juninho se despediu hoje de forma oficial também do Vasco, pelo Twitter, dizendo que é vascaíno desde a infância. É um garoto muito bom, que tem uma história muito comovente, né?
uma história de superação, passou por muitas coisas, mas no futebol profissional do Vasco não deu certo. A gente deseja que ele consiga agora nos Estados Unidos resolver sua vida financeira, ser muito feliz e quem sabe almejar voos maiores aí na sua carreira, né? Um garoto muito bom, que tem muito potencial, é até o meme, né, do Juninho do potencial, mas que no Vasco, infelizmente, a coisa não conseguiu evoluir, né? Infelizmente no Vasco ele não foi bem. Bom, vamos falar agora aqui sobre a situação de Andrei Santos. Lembra que no vídeo anterior eu trouxe aqui a informação que foi dada em primeira mão pelo portal UOL da possibilidade do Andrei ser emprestado a uma equipe do futebol brasileiro, né? Porque ele ainda não conseguiu o visto de trabalho lá na Inglaterra, que é mais difícil realmente para conseguir, tem muita burocracia, e como o Andrei nunca jogou uma Série A de Campeonato Brasileiro, a pontuação dele para conseguir esse visto é baixa, né? Por isso, a esperança ali do Chelsea é que através do Mundial, do Sul-Americano Sub-20, que ele está jogando com a seleção brasileira, ele consiga aí os pontos necessários para conseguir o seu visto de trabalho lá na Inglaterra. Caso ele não consiga o visto, mas o pessoal do Chelsea está bem confiante, assim, 99% que vai conseguir esse visto, que vai conseguir registrar o jogador, mas caso não aconteça o visto de trabalho, o jogador será emprestado de novo ao futebol brasileiro. E a informação do Globoesporte.com é que o Vasco tem prioridade registrada em contrato numa possível volta do Andrei Santos. Então, se o Vasco se o Chelsea decidiu lá, a gente não conseguiu aqui o visto de trabalho, a gente vai emprestar o Andrei. O Vasco tem a prioridade nesse empréstimo e aí vai depender de um acordo entre as partes. Se o Andrei quiser voltar, ele volta. O Chelsea avisa, né, vamos emprestar o jogador, e aí o Vasco pode se manifestar, olha, eu quero então por empréstimo até o final da temporada, e aí o Andrei pode voltar ao Vasco. Mas a tendência é que o jogador consiga o visto de trabalho, porque o Chelsea entrou com um pedido chamado talento especial, porque é um jogador de seleção brasileira de base, que tem muito futuro, etc e tal, e o Chelsea deve conseguir esse visto. Mas se não conseguir, o Vasco tem prioridade no retorno do jogador. Bom, e agora aqui para encerrar esse vídeo, vamos falar de Vasco e Nova Iguaçu, partida que começa daqui a pouquinho, às 9h10 da noite, lá no estádio de Brasília. A partida terá transmissão da Band, né? Hoje não tem Cazé TV. Hoje é transmissão da Band, do band.com.br e do Band Esportes. O Vasco, mais uma vez, terá o seu time principal em campo, né? Em relação ao time que indicou no último jogo, Maurício Barbieri não vai poder contar apenas com o volante Rodrigo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o De Luca deve ser o seu substituto. Figueiredo também será desfalque hoje em Brasília. O atacante sentiu dores na coxa direita no último treino e vai passar por exames de imagem, não foi relacionado, ficou no Rio de Janeiro. Éric Marcos e Orediano disputam essa posição aí do Figueiredo. A provável escalação do Vasco hoje é a seguinte: Ivan, Puma Rodrigues na direita, Miranda, Léo Pelé e Lucas Piton, De Luca, Jair e Nenê. E na frente, tem a dúvida, Éric Marcos ou Orediano, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse é o time do Vasco para logo mais. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. E eu volto depois de Vasco e Nova Iguaçu com o nosso pós-jogo. Tamo junto, um abraço, saudações vascaínas, até a próxima.